A gente está tratando aqui do item 2.1 do edital, e a gente acabou separando ele em 3 partes, né? Aqui a gente está no 2.1.1, a gente tem o 1.2 e tem o 2.1.3. Nesse aqui, eu preferi separar por assunto específico, né? Para a gente conseguir tratar melhor cada um deles, não ficar uma aula extensa e a gente conseguir revisar separadamente cada um desses elementos ali, né? Ferramenta de correio eletrônico. Correio eletrônico, como vocês sabem, são e-mail, né? E-mail, Gmail, Outlook, tudo isso são as ferramentas. Como é que esse material está organizado? A gente vai ver primeiro os tipos de provedores de e-mail, os componentes que tem em cada e-mail e as configurações básicas que todo e-mail, toda ferramenta vai ter aqui. Depois a gente entra nos campos importantes, né, dentro dos gerenciadores de e-mail, ou web e-mails, né. A gente vai tratar das pastas principais, os principais campos na hora de enviar uma mensagem e receber, né, e o que é um web e-mail. Por fim, a gente vai entrar em algumas especificidades, em alguns tipos de cliente em e-mail. Aqui eu tive bastante trabalho para poder fazer esse resumo, porque alguns cursinhos não traziam, por exemplo, o Kmail e o Postfix, né? Que são uma das maiores aí, fora essas principais, ali, as 4 primeiras, né? Que é o Outlook, Thunderbird, Gmail e Yahoo. Essas duas são mais utilizadas principalmente, né, no meio corporativo e nessa parte de desenvolvedores e essas coisas, né? E aí a gente vai entrar em especificidade deles. Fechou? Partiu, vamos lá? Revisão super rápida, direta aqui ao assunto, né? Então vamos aqui para a parte 1. Quais são os dois tipos de provedores? Os públicos e os privados. O provedor de e-mail é um serviço que permite aos usuários enviar e receber mensagens eletrônicas pela internet. Existem vários tipos de provedores de e-mail, mas podemos classificá-los em 2 grupos principais, o público e os privados. Aqui a gente não entra em detalhe, né? Tanto assim, porque isso vai ser apresentado logo aqui embaixo, né? Um e-mail público e privado, ele está dentro dessa questão do domínio do servidor, beleza? Quais são as observações? É possível configurar várias contas de vários provedores e acessá-lo em um único lugar. Exemplo, você pode configurar todas as suas contas do Yahoo, Gmail, do Outlook no Thunderbird. A mesma coisa você pode fazer com o Outlook, cara. Você consegue entrar, inclusive, né, com a conta do Gmail no Outlook, não tem problema nenhum, né? Até na hora de você criar uma conta no pacote Office da Microsoft, você consegue criar uma conta, criar, né? Não é logar, é criar uma nova conta dentro da Microsoft com @gmail.com. Então, isso é plenamente possível, né? Essa é a primeira observação aí. A segunda observação é que as contas, né, elas podem ser configuradas para solicitar ao destinatário a confirmação do recebimento de mensagem assim que abre a mensagem. Então, ficou meio confuso isso aqui, né? Mas quando você manda um e-mail para uma pessoa, na hora de enviar esse e-mail, a gente consegue configurar uma confirmação de recebimento, né? Tipo, confirmação de leitura. E a gente consegue configurar as duas coisas. Isso é mais fácil de configurar no Outlook, né? A gente consegue configurar lá e falar assim, ó, quando o e-mail chegar na caixa dela, você me retorna um e-mail automático falando que chegou. Aí chega para você esse e-mail automático. Aí você configura também para a mesma coisa, só quando a pessoa abrir. Quando a pessoa abre o e-mail para ler, é enviado um e-mail automático de resposta para mim falando o seguinte, ó, fulano de tal acabou de ler sua mensagem, de abrir seu e-mail. Então, isso aqui é bem interessante. Vamos lá? Quais são os 5 componentes de um e-mail, né? Básico. É a conta de usuário, que é a primeira parte aqui, né? Vocês têm o e-mail de vocês aí. Essa parte aqui, antes do arroba, a gente tem um arroba, depois a gente tem o domínio do servidor, que no caso aqui seria o Gmail, né? E por fim, a gente tem as categorias, se é .com, se é .gov e tudo mais. E por fim, esse aqui é um facultativo, né? O código que vai indicar o país, por exemplo, do Brasil é o .br. Eu acho que aqui é bem óbvio essa explicação, né? Então eu vou me meter pouco nessa aqui. A conta de usuário é o nome que identifica o usuário de e-mail, pode ser seu próprio nome, um apelido, número e tudo mais. O arroba ele é indispensável, né? Ele que vai separar a conta do usuário do domínio do servidor. E o domínio de servidor, esse que é o que mais pode gerar polêmica, né? É o nome do provedor de e-mail que oferece o serviço de envio e recebimento de mensagem pela internet. Ele pode ser público ou privado, geralmente tem um nome comercial. No caso, o nome comercial, @Yahoo, né? Gmail, né? Gmail acaba que é um domínio do Google, de uma empresa própria, né? Então, nesse sentido, essa que é a diferença deles. O público, ele vai oferecer o serviço de forma gratuita e aberta para qualquer pessoa poder usar. Já o privado, ele vai oferecer um serviço pago, né? Por exemplo, se a gente for lá na configuração do Kmail e do Postfix, para você disparar uma série de e-mails automáticos, igual a gente recebe por aí de marketing, né? Existem algumas automações lá, alguma parte desses e-mails, e para você utilizar o servidor deles, você tem de pagar para poder usar. Geralmente também são usados por órgãos governamentais, coisa nesse sentido, né? Geralmente quando a pessoa precisa de uma garantia a mais, uma segurança a mais, envolvendo esse e-mail, e aí ela opta pelo privado, beleza? As categorias aqui também é meio óbvio, né? As categorias aqui, elas podem trazer algumas confusões, né? Principalmente essa parte de org e a parte de gov, né? Que a gente confunde muito. O gov é governamental e o org a gente acha que é órgão público, né? A gente sempre associa o órgão com coisa pública. Mas é organismo não governamental, que não tem, né, fins lucrativos. Ou seja, não é .com. Sempre que a empresa tiver finalidade comercial, ela vai terminar com .com. Então a gente tem o .com, .gov, .jus, .leg, né, do legislativo, .org, .mil, das forças militares. Quem já acessou, né, o site do Exército lá para poder se alistar, fazer qualquer coisa em relação a isso, já viu lá que é .mil, .br ou só .mil. E o .net, né, para provedor de internet aí. O país também ele é facultativo, né, pode aparecer alguns casos e outros não. Então, essas são as principais componentes. Lembra que deles aqui, o único que é facultativo, opcional,
esse país, né? Do resto aqui, todos eles são obrigatórios, beleza? Partiu para o próximo item aqui, que a gente vai entrar aqui já nos campos importantes, né? Então, primeiro a gente tem as configurações básicas, né? Que são as configurações de protocolo, não é básico, né? Esse aqui é um pouquinho avançado. A configuração do protocolo de envio e recebimento de mensagem. Então, a gente consegue ir lá e alterar, por exemplo, o Gmail nosso. Ah, eu quero que a gente troca, né? Eu quero que você envie a mensagem somente utilizando o protocolo POP3, né? Ou recebendo pelo IMAP, ou enviando pelo SMTP. Então, a gente consegue configurar isso lá dentro. Essa é uma configuração avançada. Se você não faz ideia do que é um protocolo, fica tranquilo. Lá mais pra frente, na parte depois de redes, né? Se aprender as arquiteturas de rede, o item 11 lá pra frente, você vai entender melhor o que são esses protocolos, né? Então, o POP3 e o IMAP, eles são protocolos de recebimento de mensagem, então a gente consegue fazer essa configuração lá. O SMTP é um protocolo que envia mensagem, a gente consegue selecionar ele também. Já nas pastas de e-mail, elas também são um pouco óbvias, assim, né? Essas caixas de e-mail, elas não são cobradas, só que elas são cobradas de forma indireta, né? Em alguma questão ou outra ali, são raras as cobranças de pasta específica, por elas serem um pouco óbvias. O máximo que vai te causar confusão é a caixa de spam com a caixa o lixo, né? Então, o lixo eletrônico, ele não é a mesma coisa que lixo. Vamos ver o que é cada uma dessas pastas. Então, quando você configura lá seu e-mail, no Gmail, no Outlook da vida, já vem algumas pastas lá prontas, né? A caixa de entrada, que são as onde você recebe, onde entra novos e-mails para você. A caixa de saída, a caixa onde ele armazena, né, os e-mails que você enviou, que saiu do seu endereço pessoal. Os itens enviados, né? A caixa de saída, na verdade, dá para confundir muito com itens enviados. A caixa de saída são as imagens que estão em processo de envio. Os itens enviados é aquele que já foi enviado ao destinatário. Então, quando você manda um e-mail muito grande, né? Quando você confere, pô, será que foi enviado? Você vai em itens enviados, não aparece. Quando você vai na caixa de saída, tá lá. Então, é como se fosse um e-mail carregando o seu arquivo, fazendo upload, fazendo, né? Quebrando aquela quantidade de dados em dados menores, em pacote de dados, para poder enviar para o nosso destinatário, né? Então, é assim que vai acontecendo. A caixa de rascunho, quando você começa a digitar o e-mail, separa, ele armazena aquilo. Os itens excluídos é aquilo que você efetivamente exclui. Você tem que clicar, é manual isso aqui, são as mensagens excluídas. A caixa de spam, ela é sinônima da caixa de lixo eletrônico. O lixo eletrônico são os e-mails movidos para lá automaticamente pelo algoritmo, pela inteligência do próprio e-mail, ou que você consegue classificar, né, algum tipo de coisa específica ali como sendo um spam, como um lixo eletrônico. Então, essa é até a observação que está aqui embaixo. Não confunda lixo com lixo eletrônico, são coisas diferentes, beleza? Os campos principais de um e-mail, né? Não sei se vocês já chegaram a reparar isso aqui, mas quando você vai lá na hora de mandar um e-mail, o basicão é de e para, igual a correspondência, né? De é quem está enviando, né? Quem está remetendo a imagem, e o para é quem está recebendo aquela mensagem, para quem eu estou enviando aquele e-mail, sem dificuldade nenhuma aqui. Esses dois campos, geralmente, no Outlook, né? O campo CC, Copy Carbon, né? Chamado assim, ele aparece no Outlook, mas se eu não me engano, ele não aparece no Gmail como padrão. Você tem que clicar em 3 pontinhos e ele vai descer quatro campos para você preencher, né? Eu já vou explicar a diferença entre eles. No Outlook aparece o terceiro. Para você ver esse quarto aqui, você tem que clicar também. Pode ser que na sua configuração, na sua versão e tal, até apareça os 4 de uma vez só, ou apareça só os 2. Mas de um modo geral, o que vai sempre aparecer? Quem está enviando, quem está recebendo e os dois ali embaixo, né? O CC e o CCO são coisas diferentes, não são a mesma coisa. É o seguinte, vamos supor que eu estou querendo te mandar um e-mail. Então, eu quero mandar um e-mail para você e mandar um e-mail para 2 outras pessoas. Então, eu quero te mandar um e-mail, né? Geralmente a gente faz isso para reportar o superior nosso. Então, eu quero te mandar um e-mail, geralmente te xingando, né? Quebrando o pau. Aí eu vou lá, coloco para você e coloco com cópia, né? Cópia, a gente traduziu no português com cópia, que é esse CC. Lembra assim? Com cópia. Vai ficar mais fácil você se lembrar. E aqui embaixo, com cópia oculta, é quando você está mandando, né? E aí a gente envia para outra pessoa. Vocês já chegaram a ver aquele papel carbono? Você coloca um papel, coloca o papel carbono em cima, coloca outro papel, e aí o que você escreve no papel de cima, sai lá no papel de baixo. É por isso que chama cópia, carbon copy, né? Em inglês. Por causa desse papel de carbono aí. Por causa dessa mesma origem. Então, eu estou te mandando um e-mail, eu coloco com cópia para alguém. Então, alguém vai receber aquele e-mail, e tudo que você responder, eu te mando, poxa, tá tudo bem? Aí chega para você a mensagem de mim para você, aí você consegue ver lá, que eu coloquei em cópia uma terceira pessoa para ver aquela nossa conversa, né? Geralmente alguém que só precisa tomar ciência, só precisa saber o que está rolando, ela não precisa responder aquela mensagem porque não foi uma mensagem endereçada a ela. Mas porventura, essa pessoa resolve responder, ela vai responder para todo mundo, né? E você também, quando você clica lá em responder, automaticamente a configuração vai selecionar, inclusive, quem está em cópia. Então, você consegue ver o e-mail para quem eu mandei cópia. Só que, se eu coloco o e-mail dessa terceira pessoa nesse CCO, em cópia oculta, quando eu clico, né, para poder enviar, você não vê que eu coloquei uma pessoa em cópia oculta. Inclusive, quando você tenta responder esse meu e-mail,
nem aparece lá com cópia oculta para esse e-mail específico. Você nem sabe da existência de quem está lá, se esse e-mail foi copiado para alguém, entendeu? Então existe essa possibilidade aqui. E só tomar bastante cuidado, é que esse cópia oculta, né? Não é para ocultar o remetente, quem está enviando. Já caiu isso em questão do Sebrasp, falando que a cópia oculta que esse CCO, né, quando mandava e-mail nesse campo, era para ocultar o remetente. Não é para ocultar quem está mandando. É para ocultar uma terceira pessoa, né, um destinatário secundário, que não é o destinatário principal. E o comando encaminhar, quando você clica nele, abre a janela de criação de mensagem, sendo que os campos processuais estão em branco, para que o usuário defina o destinatário que deverão receber a mensagem, entendeu? É aquilo que eu acabei de explicar. E por fim a gente vai ver aqui os programas de e-mail, né? O que é um web e-mail? É o programa de e-mail feito em páginas web, acessado por meio de navegador. Não precisa de fazer nenhuma configuração extra, não baixa a mensagem para o computador. É feito tudo via protocolo, né? Pelos protocolos da web mesmo, o HTTP, HTTPS e outros lá relacionados a isso. Então, aqui é isso. O web e-mail é como se você fosse acessar o Gmail, por exemplo, não tem um aplicativo nativo, né? Que você instala no seu computador. Você só consegue fazer acesso via web e-mail, geralmente. Pelo menos até onde eu sei. Se tiver como você baixar e instalar, ignora o que eu falei. O webmail não é o mesmo que cliente de e-mail, já que cliente de e-mail são programas instalados no seu computador. Essa aqui é a diferença. Eles permitem gerenciar seus e-mails. Já no webmail, você vai usar o navegador. Essa aqui é a diferença básica. Falou de webmail, você vai lembrar de navegador. Beleza? Partiu? Próximo item aqui, a gente vai entrar em 3 principais, né? Os 4 que pertence ao pacote Office, né, o Microsoft Office do Windows. Ele possui calendário, contatos, tarefas e anotações e feed RSS. Esse feed RSS é a forma de receber a atualização de conteúdo dos sites favoritos. Então, quando você faz login utilizando os recursos do Outlook, ele vai trazendo alguns sites favoritos que você já acessou com base no algoritmo ou com base numa recomendação que ele já tem pré-configurada de você, ou eles têm novas configurações. A primeira vez que eu comprei um notebook e instalei, vai aparecer alguma coisa nesse feed, né, nesse RSS. Nem que seja por chute, né? A pessoa, você comprou um agora, então vou te recomendar assistir um vídeo tal. E assim sucessivamente. Aí, isso aqui já foi cobrado em questões. Basicamente, essas observações aqui, que na verdade não são 4, são 5 observações, praticamente todas elas já foram cobradas em questões. Já caiu perguntando onde eram salvos os arquivos do Outlook, né? Ele vai ficar localizado no diretório principal, que é esse diretório aí, ó. Usuário, AppData, local, Microsoft, Outlook. Faz até sentido, né? Você acessa o usuário, depois você vai nos dados de aplicativo, né? Que é data é dados, e app são aplicativos. Local, que é o local físico onde está armazenado, né? Aí geralmente vai ser o computador, se alguma coisa assim. Microsoft, que é a pasta do aplicativo principal, e lá dentro tem o Outlook. Já caiu em prova. Outra coisa, quando você bloqueia um remetente, o Outlook ele move automaticamente todos os novos e-mails que você receber desse destinatário para o lixo eletrônico. Então, vamos lá que você está recebendo tanto de propaganda do que concurso, né? Só quem já entrou no site do que concurso e enfiou o seu e-mail lá sabe que chatice que é você entrar na lista de e-mail do que concurso. Todo dia vão te mandar e-mail, e-mail de tudo que você pensar. Se você chegar lá e bloquear usando o Outlook, você bloquear o e-mail, né, de envio lá, no caso, é e-mail de quem está te mandando, aqueles e-mails de propaganda chata, automaticamente o Outlook ele vai mover os próximos e-mails do que concurso para sua caixa de lixo eletrônico. Fechou? Bloquear um remetente, mais ou menos, é uma informação complementar, não vai pedir que esse remetente possa enviar novos e-mails. Então, o que concurso vai continuar te mandando. Hoje, eu acho que até uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eles obrigam quem usa, né, e-mail comercial, nesse caso específico do que eu estou mencionando, né, eles obrigam a você dar para o usuário a opção de se descadastrar daquela lista. Então, cancelar, né, vem no topo da linha assim, no Gmail, ou lá no final, se você olhar, nas letrinhas bem miúdas, aparece a opção cancelar a inscrição. Aí você clica lá e você consegue se desinscrever daquela lista de e-mail. Né? Você remove as tags ali, HTML e de outros servidores, para poder... De outros servidores, não, HTML não é um servidor. Enfim. Você consegue tirar as marcações ali do seu e-mail, para que eles parem de mandar e-mail para você. Isso é uma coisa mais recente aí. Além disso, né, a gente já falou sobre isso. É possível usar conta de outros servidores, por exemplo, @gmail dentro do Outlook. O Outlook ele vai permitir isso, eu já falei. Ele também permite que os e-mails sejam assinados digitalmente se a identidade digital estiver instalada no computador do usuário. Isso aqui é um conceito mais técnico específico. Ele vai estar também no item do edital que a gente fala sobre assinatura digital, certificado digital e chaves criptográficas, né? A parte que a gente vai tratar de criptografia e etnografia. Então, quando chegar nesse item, você vai ver, não lembro de cabeça qual que é, mas fica tranquilo que isso vai fazer mais sentido para você. Mas, basicamente, essa identidade digital é quase como você instalar, né, uma identidade no seu computador e aí você consegue, né, fazer essa assinatura digital. Não é essa assinatura, gente, de colocar lá seu nome, e-mail, telefone de contato, não. Isso é assinatura de e-mail. A assinatura, essa identidade digital aqui, ela é uma identidade mesmo, né? Tem uma entidade certificadora dessa sua identidade, você envia a sua documentação, faz acesso, verifica o IP do seu dispositivo, e tudo certinho lá. Então, o Outlook ele permite essa configuração.
Fechou? O Mozilla Thunderbird, esse cliente de e-mail é um software livre, gerenciado e liberado pela Mozilla, né, pelo Firefox. Ele também possui novos grupos, que são grupos de notícia e RSS feeds. Mesma coisa lá da Outlook, ele tem parecido, né? Isso aí. Aquele negócio de aparecer sites favoritos, mais acessados, né? A diferença básica do Thunderbird é você se lembrar. Ele é um software livre, então você vai ver várias atualizações, vários complementos. Inclusive, a gente está falando sobre isso aqui. Os complementos que ele tem, né? Então, a gente tem 3 principais complementos aí, que geralmente ajudam, né? Que seja integrar o Thunderbird com outras plataformas, outras ferramentas e outras funções secundárias que não seja ali somente necessariamente mandar e-mail, né? Então, eles adicionam novos recursos ao Thunderbird. Então, a gente tem 3 tipos de complemento dentro do Thunderbird, por ele ser um software livre. São as extensões, os temas, né, e os plugins. As extensões é um programa feito, né, especialmente para o Thunderbird, que cria ou modifica alguma funcionalidade básica. Eu quero criar um Pomodoro aqui, uma extensão Pomodoro dentro do meu e-mail. Eu trabalho com e-mail, quero, né, aqui dentro ser notificado disso. Tem essa opção de extensão. Tema, eu quero um tema escuro, quero um tema aqui do Homem de Ferro. Você consegue ter, tem vários temas lá que você consegue encontrar, né? E por fim a gente tem os plugins. É um programa instalado no Thunderbird que adiciona recursos que podem ser usados por mensagem de e-mail. Então, por meio de e-mail, né, nesses plugins ali você consegue modificar e alterar essas coisas. Por fim, não confundam o Mozilla Thunderbird com cliente de e-mail, que é o cliente de e-mail, com o navegador da web. Então, o Mozilla Thunderbird é a diferença do Mozilla Firefox, ou somente Mozilla, ou somente Firefox. O Mozilla, aquele que tinha o símbolozinho da raposa, né, mas agora eles mudaram, acho que eles até tiraram essa raposa do logo deles, mas não são a mesma coisa, coisa diferente. Outra coisa, isso aqui já caiu em questão também. Senha mestra é uma configuração que tem lá, vamos ler aqui, ó. Senha mestra, você só precisa de dar uma senha para ver ou usar todas as outras senhas que o Thunderbird memorizou para você. Então, tome bastante cuidado com esse conceito de senha mestra. Ele vai falar que senha mestra é uma senha única que você vai usar para tudo. Não, não é. A senha mestra é como se fosse a senha que você usa para poder acessar um banco de e-mail. Imagina só, fisicamente pensando aqui, né? Que você guarda todas as suas senhas dentro de um cofre. Só que para você abrir esse cofre, você precisa de uma senha. Então, a senha mestra é essa senha que abre o cofre. Então, não é o mesmo que, por exemplo, você pensar numa casa, né? Poxa, a mesma chave que você vai abrir, a mesma senha que você abre o cofre, é a mesma que você vai abrir as outras portas da casa? Não. A senha mestra é somente a senha que você vai usar para abrir o cofre, para acessar as outras senhas, as outras chaves, né? Essa é a diferença. Já caiu isso em questão. Dentro das extensões, tem uma aba chamada recomendações, onde lista de extensões e ferramentas são recomendadas. Isso também já caiu em questão, tá? Então isso que é meio óbvio, assim. Se fosse para eu marcar, se eu não soubesse essa informação, eu acho que eu acertaria, porque eu acharia que faz sentido. Você entrar nas extensões, porque geralmente é assim, né? Sempre que você entra numa loja nova, a pessoa não fica lá com 0 coisa para te mostrar. Sempre vai te mostrar alguma coisa, até que você demonstre interesse em algo, né? Da mesma forma ali, com o Thunderbird, nessa parte lá das extensões, né? A parte que eles recomendam o serviço. O Gmail, a gente mais usa ele, né? Sem muitas observações. É um serviço gratuito de e-mail que oferece muitos diferenciais, características e possibilidades para os usuários. Integração com outros serviços do Google, como o Google Drive, Google Agenda, Google Meet, Google Tarefas, várias coisas ali. A vantagem do Gmail é que ele tem todo esse sistema integrado, né? Então ele já acessa o seu Drive, né? Você não precisa ficar fazendo logins extras ali. Você consegue ali adicionar recursos, né? Exatamente para usar o Drive, feitos no Google Docs, feito no Google Slides, né? Até no Google Sheets ou Google Planilhas Google. Então o Gmail ele vai te permitir uma melhor acessibilidade nesse ecossistema que ele já tem, que você provavelmente conhece e já usou pelo menos uma vez na vida. Ele revolucionou, né, lá atrás, inicialmente, ele foi um dos primeiros a permitir o envio de arquivos, né, acima de 1 GB. Hoje, dentro do e-mail, ele permite até 25 MB. 25 MB é menor do que GB, né? Só que, passou dos 25, ele vai colocar aquilo dentro de uma pasta do Google Drive e vai compartilhar o link com a pessoa dentro daquele e-mail, entendeu? Então, ele meio que burla ali, ele permite você enviar isso, só que ele está se apoiando ali numa ferramenta que ele tem, né, no seu braço, aquilo que eu falei, das integrações que ele permite. E ele também tem um recurso de resposta inteligente, que sugere respostas curtas e adequadas para as mensagens recebidas em escrita inteligente, e sugere palavras, frases para complementar as mensagens enviadas. Não sei se você já tentou escrever um e-mail recentemente, né, no Gmail, mas ele faz uma previsão, quase como o teclado Samsung faz, e outros teclados também. Ele vai, né, entendendo ali mais ou menos qual é o contexto que você está falando, a sequência de mensagens parecidas, mais utilizadas ali, e isso, né, facilita um pouco a escrita, né, até às vezes corrigindo um erro ou outro. Beleza? Partiu para o Yahoo. Yahoo é um serviço de e-mail gratuito também, foi lançado pela Yahoo em 97 e também oferece 1 TB de armazenamento gratuito para e-mails. A segurança dele é uma prioridade, então ele possui proteção contra spam, criptografia e esse tipo de coisa.
As duas observações é que o Yahoo Mail oferece integração com o Yahoo Calendar e Yahoo Contacts, né? Contatos e calendário. Também tem um calendário e uma lista de contatos própria. Bem como aplicativos dedicados para iOS e Android. Assim também, né, o Gmail também possui aplicativo próprio, o Outlook também possui aplicativo próprio, inclusive, esses dois últimos que eu mencionei, tem até para relógio, né? Você consegue vir aqui na loja dos aplicativos, smartwatch, e conseguir instalar esses aplicativos de e-mail no seu relógio. Você consegue enviar, receber e até responder e-mail, tá? Dependendo do relógio, obviamente. Yahoo também permite configurar os protocolos de recebimento assim que a gente viu em cima, né? O POP, IMAP, mesma coisa no Gmail, mesma coisa no Outlook, sem novidade por aqui. Por fim, vamos lá para o nosso último resumo, né, que vai falar aí das duas novidades, né, que a gente trouxe que abordou. Essas informações aqui, elas foram retiradas do site desses dois provedores, né, clientes aí de e-mail. E é bem interessante, né, você pegar e dar uma olhada lá, tem alguns recursos bem legais. Então, o Postfix, em computação, Postfix é um agente de transferência de e-mail, livre e de código aberto. Ele também é de código aberto. Ele encaminha e entrega e-mails e tem como objetivo ser uma alternativa segura ao send e-mail, muito utilizado em servidores Unix. Servidores Unix, né, são servidores Linux. Algumas observações mais importantes. É só se lembrar que o Postfix, né, assim como o Thunderbird, ele é gratuito e ele é de código aberto. E que ele não tem tanta interface de usuário, né, que a gente está mais habituado. O Postfix é composto por componentes diferentes de outros servidores. Cada componente é executado com o mínimo de privilégio necessário. Por quê? Ele tem uma pegada um pouco de segurança, né, de proteção. Então, o que ele faz? Ele dá um mínimo de privilégio concedido para a pessoa desempenhar essa função, só que qualquer pessoa com nível de credibilidade, né, o nível de privilégio ali acima, ele não vai confiar. O que isso quer dizer, né? Isso é quase como você... É o seguinte, imagina lá na hierarquia, né? Você é o gerente de uma loja, você tem a chave daquela loja, aí você vai chegar no funcionário e você vai falar assim, toma aqui a chave, abre a loja amanhã pra gente, eu vou chegar um pouquinho atrasado. O gerente faz isso com você. Aqui, o Postfix, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai confiar em alguém que está na hierarquia inferior. Então, o gerente, ele só vai chegar pro cara acima dele, pro cara dono do departamento, o gerente geral daquela região, e falar assim, é o seguinte, eu preciso que você abra a loja amanhã para mim, eu tô passando mal. Ele nunca vai confiar na cadeia de comando abaixo, beleza? O Postfix possui recursos para minimizar a possibilidade de ataque do tipo de buffer overflow. Esse ataque, de overflow, é um ataque que acontece, né, quando um programa recebe mais dados do que esperado, não consegue lidar com excesso, pode resultar na sobrescrita, né, na verdade, sobrescrição de outras partes da memória. E o DOS, esse que a gente conhece, né, DOS ou DDoS, é um tipo de ataque que tem como objetivo sobrecarregar um sistema ou recurso com tráfego excessivo ou solicitações excessivas de dados, tornando indisponível, né, aquelas informações para os usuários legítimos ali. Então, em resumo, o Postfix ele tem recursos para poder minimizar essa sobrecarga do sistema. Nos dois casos ali, são dois ataques diferentes, mas o resultado é o mesmo, né? Sobrecarrega o sistema para que ele pare de funcionar. Então, o Postfix ele não vai agarrar, ele tem um sistema descentralizado de envio desses e-mails, né? Então, se cai um lugar aqui, ele provisiona automaticamente outras rotas de envio daquele pacote. Os componentes do Postfix são independentes, então eles permitem customizações individuais que facilitam a especialização nas configurações e a manutenção de suas funcionalidades. Só você se lembrar que o Postfix ele vai te permitir maior especificação e customização individual baseado em cada e-mail. Como eu sugiro, ele vai ter alguns recursos onde, por exemplo, você consegue configurar algumas automações de e-mail. Então, sempre que receber um e-mail assim, faça isso e faça aquilo outro, né? Sobrescrição. Tá certo. Então, é isso que ele faz. Ele tem especificidades, particularidades dele. O Kmail, ele é um cliente de e-mail feito para se integrar com os provedores de e-mail amplamente utilizados como o Gmail. Ele oferece várias ferramentas e funcionalidades para maximizar a produtividade. Então, o foco dele está na produtividade. Então, ele vai permitir integração com outras ferramentas. Ele também tem, né, um organizador dele lá que chama de Key Organizer e esse Key Address Book, né, que são duas ferramentas complementares dele. Esse último é de contato, como se fosse o agenda, assim como o Outlook tem e tal. Ele também tem essa agendinha dele ali. Ele possui um visualizador de e-mail que remove anúncio e código acompanha os e-mails. Então, ele tem uma parada bem da hora aqui. Então, a galera não consegue fazer anúncio. Se você entrou dentro do Google, né, e aparece lá patrocinado dentro da sua caixa de entrada. Eu fico assim, caraca, até aqui. Então, ele tem um recurso ali que esses e-mails, né, de propaganda, igual eu falei sobre o que concursos, ele vai retirando os seus interesses, né, as tags que classificam você dentro do fluxo de e-mail que essas ferramentas possuem, né, de disparar e-mail. Então, ele meio que ele é contra nessa parada de
ser perseguido por anúncio. Na sua versão 6.0 de 2024, é muito recente essa atualização, e você vê direto do site deles, né? Ele passou a suportar, caraca, meu R aqui, suportar alguns recursos de AI, então de inteligência artificial. Então, ele passou a suportar alguns recursos de inteligência artificial offline de código aberto que permitem traduções que podem ser configuradas para usar modelo de tradução de texto para converter fala em texto. Então, essa inteligência artificial dele converte fala em texto. Então, é difícil, né, a gente ver esse recurso aqui de enviar texto por e-mail. Mas em algumas situações bem específicas isso acontece. E ele também consegue traduzir o próprio texto também em inglês, né? Se você for entrar lá nas observações dele, você consegue dar uma olhada. Depois você pode dar uma fuçada no site do Caminho, vai ser interessante. Por padrão, esse recurso de inteligência artificial, eles vêm desabilitados. Isso aqui é muito interessante. Eu cobrarei isso aqui na prova. Então, antes de usar, né, de ativar ele lá, é necessário você habilitar explicitamente na configuração. Ele também possui suporte ao protocolo padrão de e-mail, né? Aquelas básicas de mudar o servidor provedor, também algumas bem específicas, né? Que ele vai criar a regra nesse servidor que vai te classificar e excluir o e-mail antes mesmo dele ser baixado no seu computador. Então ele consegue fazer uma configuração lá no outro lado do servidor, que ele, né, essa automação, ele vai excluir aquele e-mail, já entendeu que é um spam, por exemplo, que é um tipo de anúncio, ele exclui antes mesmo de chegar no seu dispositivo. Ele vai usar método de criptografia e assinatura digital, da mesma forma que faz lá, né, aquela configuração específica que a gente viu do certificação digital, de identidade digital, né, que a gente viu lá acho que foi de qual? Cadê? Ou será que foi do Postfix? Enfim, isso mesmo, a gente falou ir pra cima. Esqueci agora qual que é. Senão a gente vai agarrar muito nessa aula. Isso aqui é interessante, uma observação que tem no site deles. Fala lá que não é necessário utilizar o mouse quando trabalha com Kami. Então tudo pode ser feito com atalho de teclado. Então ele fala tudo. Então é uma questão generalista e pode parecer que está errado na hora da prova, só que está certo. Então ele vai fazer isso. Ele permite, né, você usar tudo lá dentro sem usar o mouse. E por padrão, o Kami detectará golpes de e-mail comum. Você também pode combater spam e vírus criando filtros que funcionam com programas externos para verificar o e-mail na medida que ele vai chegando. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Lê esses resumos, cai para dentro das questões. E lembrando que esse item aqui, atualmente, no contexto da prova da Polícia Federal, esse item 2 aqui, ele tem baixa incidência. O que a banca Sebrasp ela gosta de fazer com esses temas de baixa incidência? Ela gosta de relacionar com outros assuntos mais complexos, né? Então, por exemplo, ela vai relacionar isso aqui com a parte de vírus, malwares e ataques virtuais, pragas virtuais. Ela vai relacionar esses provedores de e-mail, a forma que eles atuam nesse contexto de golpe, né? Ela também pode relacionar com o contexto de Big Data, com o conceito de computação em nuvem, com essa parte dos próprios protocolos de envio e recebimento de e-mail. Então, isso aqui é base, você precisa entender as funções básicas de cada um para a prova da Polícia Federal, e não precisa tanto se concentrar igual eu cobrava antigamente, que é, qual que é a pasta, que não sei o que lá. Então ele vai pedir, né, vai tirar o print de uma função, um recurso, esse símbolo executa a função de não sei o que lá. A Polícia Federal, historicamente, né, até a banca Sebrasp, para atuações mais específicas, onde pede um aprofundamento maior em informática, para além daqueles itens básicos, né, que são esses aqui que a gente está vendo agora, de Excel, pacote Office e tudo mais, ela vai fazer uma cobrança ali mais aprofundada desses tópicos e não tão básicos. Obviamente, no edital mais raso, onde só pega a parte ali mais básica da informática, não envolve nenhuma questão de TI e tudo mais, ela vai entrar em detalhes, porque não tem muito o que cobrar, né? Então ela precisa entrar em especificidades ali para pegar os desavisados. Mas é isso, eu acho que não compensa você sair procurando mais provedores de e-mail do que esse aqui. Tem vários, né? Para quem, nossa, tem uma porrada disso aqui. Só que não compensa você estender muito por causa do custo-benefício. E aqui eu já me estendi, né? Já fui além dos PDFs quando eu trouxe o postfix do Camil aqui. Então eu acho que é perder tempo a gente ir para além desse tópico, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você deixa aqui embaixo. Tamo junto. Te vejo aí na próxima aula de revisão.